Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Meus irmãos, hoje o Senhor quer que eu fale a vocês sobre o diabo. E nessa mensagem pretendo falar convosco sobre um pouco sobre o passado dele, os seus propósitos, o que ele faz, falar bem sobre a derrota do inimigo, como lidar com ele e qual será o fim de Satanás. Esta aqui é uma mensagem relevante e por isso assista ela do começo ao fim. A Bíblia ela declara que Satanás nem sempre foi um demônio. No princípio, ele era um anjo de luz, chamado de Filho da Alvorada, porque ele era um anjo muito luminoso. O Senhor havia feito ele ser perfeito. Ele deu muita sabedoria, honra, formosura. Ele era responsável por louvar a Deus e coordenar o louvor do céu ao Senhor. Ele foi o único anjo chamado de querubim ungido. Satanás ele era no princípio um anjo perfeito. Mas então, por causa das coisas que ele havia recebido do Senhor, ele passou a ficar se achando, ao invés de dar glória a Deus e graças a Ele. O coração dele se corrompeu com orgulho. Ele estava se considerando excelente, muito bom, e passou a desejar ser igual a Deus, ser altíssimo, e governar a criação, e ser adorado e servido pelos anjos do céu. E por isso, ele enganou um terço dos anjos de Deus e os fez se rebelarem contra o Criador para adorarem e servirem a Lúcifer. Porém, os anjos do céu, que eram fiéis, eles lutaram contra o diabo e os seus anjos, que eram rebeldes, e os expulsaram do reino do Senhor. E Satanás e seus anjos caíram na terra. E o inimigo, que antes se chamava Filho da Alvorada, passou a ser chamado de Satanás, que significa adversário, pois ele se fez inimigo de Deus e de tudo que é relacionado ao Senhor. A vida, o bem, o amor, a paz, a humanidade e outras coisas. Um pouco sobre o passado do inimigo está escrito no livro de profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a 17, e no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 12 ao 15. Após ele ter se corrompido, ele passou a ter 3 propósitos: roubar, matar e destruir. Isso está no livro no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Satanás, ele é um ladrão. Ele quer roubar para si as coisas de Deus e as coisas dos homens. Roubar a adoração, o louvor, a honra, a boa reputação, a paz, a alegria, o amor, a bênção, são e outras coisas. Ele quer fazer morrer o espírito e a alma dos humanos. E ele quer destruir as obras de Deus, a família, o mundo e outras coisas. Alguma das outras coisas que o inimigo ele faz é enganar as pessoas. Jesus havia chamado de Satanás de o pai da mentira. Ele foi o primeiro de todos os mentirosos. A mentira ela veio dele. Ele enganou os anjos e ele enganou Adão e Eva. E ele continua enganando as pessoas no mundo até os dias de hoje. E os únicos que conhecem a verdade são aqueles que conheceram verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Outra das coisas que o inimigo ele faz é tentar impedir as pessoas de compreenderem as coisas de Deus.
Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás ele tenta distorcer as coisas para que aqueles que não acreditam no Senhor não entendam as coisas de Deus e não sejam salvos. Ele tenta dizer: o bem é mal, o mal é bem. Ele diz que você não deve perdoar quem a gente faz mal, mas sim se vingar contra essa pessoa, ou fazer ela pagar. Ou então, se o casamento está com problema, ao invés de lutar pelo seu casamento e resolver os problemas, desista do seu cônjuge e vai ficar com outra pessoa. Ou então, traz o seu cônjuge quando ele não está olhando. Mas isso é errado. A Bíblia nos ensina a perdoarmos a quem nos deve, porque Deus ele perdoou as nossas dívidas e não nos fez pagar pelo que nós merecemos. E também nós devemos ser leais aos nossos próprios cônjuges. E se há problemas no nosso relacionamento, temos que buscar resolvê-los e não fugir deles. Nem buscarmos ser felizes com uma terceira pessoa. Alguma das outras coisas que o inimigo ele faz, como já deve saber, é tentar. Tentação é tentativa de fazer alguém pecar. Satanás ele tenta as pessoas, ele tenta fazer elas cometerem pecado, porque o pecado separa alguém de Deus. E além disso, faz também a pessoa morrer, primeiramente espiritualmente. O motivo pelo qual o pecado faz alguém morrer é porque Deus é vida. Quem se separa do Senhor morre. Mas como nos convém lidar contra o diabo? A Bíblia ela nos diz para nós vestirmos toda a armadura de Deus para podermos resistir contra ele. Isso está em Efésios capítulo 6, que diz, no versículo 10 ao 12: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós precisamos vestir a armadura de Deus e usar ela para lutar contra o diabo e os seus anjos, e vencermos a eles. Se você quiser saber mais sobre a armadura de Deus e batalha espiritual, eu recomendo que você assista ao meu vídeo no YouTube. A luta dos cristãos não é contra os humanos, mas contra o diabo e os seus anjos. Uma outra atitude que a Bíblia nos diz para tomarmos é semelhante a de Efésios. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia nos diz para nós nos submetermos a Deus, obedecermos ao Senhor e também para nós resistirmos ao diabo. Isso quer dizer que suportarmos a tentação e lutarmos contra o inimigo. Se obedecermos a Deus, resistirmos ao diabo, o diabo vai fugir de nós. Como a Bíblia ela diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Deus ele é altíssimo e todo-poderoso. Mas uma coisa que eu quero dizer sobre a tentação aqui. Quando se trata de tentação sexual, nós temos que fugir dela. A Bíblia diz, fugir da fornicação. Quando se trata do diabo, nós temos que resistir a ele. Mas quando se trata de tentações sexuais, nós temos que fugir do pecado para não cairmos. O Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para que não tenhais tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora, falando, meus irmãos, sobre a derrota do inimigo,
Quando o diabo havia derrubado Adão e Eva e os feito pecarem, o Senhor ele havia prometido à mulher que a semente dela iria esmagar a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o Senhor Jesus veio este mundo, ele foi entregar a si mesmo para ser condenado, para sacrificar a si mesmo ao meu favor e ao seu e de toda a humanidade. Satanás, ele feriu a Cristo. Ele mordeu o calcanhar de Cristo, como Deus havia profetizado. Mas o Senhor Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente. O Senhor Jesus, ele venceu a Satanás quando ele deu a sua vida lá na cruz. Pelo Papai e também por toda a humanidade. Porque o Senhor Jesus, ele conseguiu viver sem pecado. Ele andou em santidade em todo o tempo e praticou a justiça. E ele fez o sacrifício perfeito. Então, o diabo não conseguiu fazê-lo pecar. E por Jesus ele ter sido santo até a morte e oferecido a si mesmo em sacrifício a favor da humanidade, ele tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. E o Senhor, ele libertou as almas que estavam aprisionadas pelo inimigo e as levou para si, para o reino de Deus. E além disso, o fim de Satanás já está decretado. Ele irá para o lago de fogo, queimar com a besta e o falso profeta. Eles serão queimados por toda a eternidade, sem descanso. Só o fogo eterno, ele já é revelado no livro de Apocalipse, e também ele é revelado no Evangelho segundo Mateus capítulo 25, versículo 41, em que está escrito: E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, o diabo, ele não é todo poderoso. A força e o poder dele são limitados. Temam a Deus e confiem no Senhor. O Senhor Jesus, ele está conosco. Ele nos protege do maligno. E nos dá a vitória sobre ele. E, portanto, resista ao diabo e não tenham medo dele. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Lembre-se que você é protegido pelo Pai. Em 1 João capítulo 5, o versículo 18 está escrito: Mas sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Bom, meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje. Se vocês gostaram dela e essa mensagem os edificou, aperte o botão de gostei e também se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para os seus. E lembrem-se, meus irmãos, que nós sejamos humildes e nos guardemos do orgulho, para que não cometamos os mesmos erros que Satanás cometeu em seu passado, e para que nós não nos façamos semelhantes a ele. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, e até a próxima, se Ele quiser. Amém.